Uma menina foi com a sua mãe a uma loja de tecidos para comprar tecido para uma cortina para o seu quarto. E viu lá 3 tecidos com uns padrões que ela gostou muito. E decidiu contar quantas imagens havia em cada padrão. Mas em vez de contar um a um, ela usou outra estratégia. Usou a multiplicação. Então vamos ver como é que ela fez. No tecido que tinha os foguetões, ela verificou que havia 2 linhas de foguetões. Tinha 2 linhas. Vamos pôr aqui deste lado. E verificou que também podia contar em colunas. Então, encontrou 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas. Então, aquele padrão tinha 2 linhas de foguetões e 6 colunas. Então, o que é que ela pensou? Então, vou multiplicar o 2 pelo 6. 2 vezes 6, 12 foguetões. Também posso multiplicar as colunas pelas linhas. 6 vezes 2, 12. E depois decidiu fazer o mesmo, usar a mesma estratégia para o tecido que tinha os carrinhos. Então, primeiro verificou que tinha 1, 2, 3, 4 linhas. E agora vamos contar as colunas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas. Então, ela verificou que haviam 4 linhas e 6 colunas. Se multiplicar as linhas pelas colunas, 4 vezes 6 dá 24. E se multiplicar as colunas pelas linhas, 6 vezes 4 dá 24. E assim, mais rapidamente, descobriu que neste padrão haviam 24 carrinhos. E fez o mesmo para o padrão das bolas. Então, primeiro viu quantas linhas. 1, 2, 3 linhas. E depois contou as colunas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas. Então, se multiplicar as linhas pelas colunas, 3 vezes 6 dá 18 bolas. E se multiplicar as colunas pelas linhas, 6 vezes 3 também dá 18. É mais fácil contar os elementos das linhas e das colunas e multiplicá-los, principalmente se tivermos muitos elementos. Vamos agora observar esta imagem. Se quisermos saber o número de quadrados vermelhos, então vimos que tem 4 colunas e 4 linhas. Então, o número de quadrados vermelhos é 4 vezes 4, são 16 quadrados vermelhos. E o número de quadrados amarelos? Temos 4 colunas, 1, 2, 3, 4. E quantas linhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 vezes 6 são 24. Temos 24 quadrados amarelos. Agora os verdes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas. E 3 linhas. 3 vezes 6, 18. 18 verdes. Azuis. Quantas colunas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E quantas linhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 6, 36. Quadradinhos azuis claros.
e azuis escuros. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas e uma linha. 6 vezes 1, 6 quadradinhos. Já descobrimos os quadrados de cada cor. Agora, para descobrirmos o total dos quadrados, então, contamos quantas colunas e quantas linhas. Vamos contar as colunas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 colunas e quantas linhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Também 10 linhas. Então, 10 vezes 10, 100. É mais fácil, chegamos mais rapidamente ao resultado do que se tivéssemos contado todos os quadradinhos. Então, contamos o número de linhas, o número de colunas e multiplicamos. Depois dessa loja, a menina foi com a mãe à papelaria. Enquanto a mãe estava a fazer as suas compras, ela olhou para o armário dos dossiês e pôs a pensar quantos dossiês haveria naquele armário. E então, o que é que ela pensou? Que o armário tinha 5 prateleiras. 1, 2, 3, 4, 5. As prateleiras representam as linhas. E cada prateleira tinha quantos dossiês? Vamos contá-los. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ela usou o mesmo método. Multiplicou as linhas pelas colunas. 5 vezes 6, 30. Nesta prateleira há 30 dossiês. Então, o que é que a menina descobriu? Que quando é preciso contar um número grande de elementos, é mais fácil, se conseguirmos agrupá-los em linhas e colunas, contar as linhas e as colunas e multiplicar um número pelo outro, do que contar cada elemento, principalmente se forem muitos elementos. Assim, num instante, ela ficou a saber quantos elementos havia em cada padrão e depois escolheu aquele que mais gostava. 1, 2, 3, agora é a tua vez.